Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje a gente vai dar continuidade aqui na dúvida do inscrito, onde ele pediu aqui para a gente fazer um exemplo com horário e com percentual, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar ele na descrição do vídeo, então pegue o link lá e assista para você ter um entendimento desse código que já foi criado aqui, tá? E hoje a gente vai dar continuidade focando aqui na parte de percentual, tá? Antes de começar aqui, quero agradecer o pessoal que está deixando like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você não tem interesse em programação e você quer que eu desenvolva uma estratégia, um robô, uma coloração, um indicador personalizado para você, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. A gente faz esse desenvolvimento personalizado conforme o seu operacional, conforme todas as regras que você me passar. Beleza? Bom, então vamos lá. No último vídeo, a gente criou todo esse exemplo aqui sobre o horário, tá? Onde a gente definiu aqui um horário determinado aqui onde o robô poderia fazer operações, tá? Lembrando que não tem nenhum tipo de recomendação aqui de compra e venda de utilização desses horários para fazer operação, é só um exemplo, tá? Então hoje a gente vai fazer a parte aqui de percentual, porque a ideia da pessoa que fez o comentário aqui, que é o da Tática à Prática 6300, era fazer um modelo de compra e venda com horário e um valor percentual pré-definido. Exemplo, se a hora for X e o valor maior do que o percentual, compra, tá? Então vamos trabalhar aqui com os percentuais agora. Vou pegar esse código aqui, tá, do horário e vou montar dentro dele só para a gente saber e entender, né, que essa regra de horário é para ser utilizada em conjunto com alguma coisa, tá? E não separado de tudo. Então vou fazer esse exemplo aqui dentro, tá? Eu vou fazer algumas modificações e vou explicando para vocês aos poucos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse horário aqui mais amplo para a gente conseguir ter uma validação aqui mais fácil, aqui em qualquer momento do gráfico conseguir validar os percentuais. Então vou deixar o robô poder operar aqui, ó, das 9 até as 17 horas, tá? E vou colocar um horário de encerramento também como 17 horas, tá? Não tem problema eu colocar o mesmo horário, porque eu tenho condições separadas aqui para fazer isso, tá? Só que tem que ficar esperto, não adianta eu querer que o robô faça uma entrada às 17h30 se eu estou encerrando posição às 17, né? Então, ficar de olho nisso aí. Mas vamos lá, então, como é que a gente vai fazer para fazer essas contas do percentual, tá? Eu vou primeiro remover aqui esse plot que a gente fez do horário, que era somente para testar, tá? Então, vou tirar ele aqui e eu vou criar uma variável aqui chamada V percentual alta, tá? E outra V percentual baixa. Então, duas variáveis aqui para a gente conseguir identificar nossos percentuais. E vou criar mais uma variável também chamada referência, que vai ser o preço de referência da onde eu vou partir com esses percentuais, tá? Então, quando a gente diz que um ativo ele está com tantos por cento de alta, tantos por cento de baixa, o que isso quer dizer, tá, pessoal? Quer dizer que do fechamento do dia anterior, que no caso foi aqui, ó, nesse exemplo, tá? Desse fechamento para cima, tá? Foi tantos por cento, desse fechamento para baixo foi tantos por cento. Então nossa referência para essa conta aqui vai ser o fechamento do dia anterior, tá? E aí tem várias formas de eu pegar o fechamento do dia anterior aqui. Existem comandos prontos, ou eu poderia, né, desse exemplo, né, que a gente estava fazendo de horário, pegar aqui, ó, o fechamento quando o candle for às 18h25. Só que como não é sempre o mesmo horário de funcionamento do pregão, é legal utilizar o que já tem pronto. Então vamos pegar primeiro de tudo aqui, ó, pegar nossa referência. Então a referência vai ser o quê? Referência é igual a close de, aí a gente abre um parênteses, coloca 1 e fecha. O que faz esse comando aqui, ó? Retorna o fechamento de um número determinado de dias atrás. Então dias atrás é o parâmetro, que é 1. Então o que eu estou fazendo aqui? Dizendo que a minha referência é o fechamento do dia anterior, tá? Como é que eu sei se isso aqui ficou certo? Mesma situação que a gente fez no vídeo anterior para a parte do horário, né? Vou fazer um plot, tá, da minha referência. Vamos ver se ela vai capturar o valor correto que eu espero que ela calcule, que é o fechamento aqui, tá? Feito isso, eu vou até remover aqui, ó, essas regrinhas que a gente criou aqui de entrada do horário para não ficar poluindo o nosso gráfico,
tá? E deixar somente a plotagem da referência, tá? Então vamos parar, executar. Trouxe uma linha para mim aqui embaixo. Aí no vídeo anterior eu falei aqui dessa opçãozinha que tem aqui em cima, ó, o botãozinho, ó, que eu posso escolher se eu vou mostrar os valores em uma nova janela ou se eu vou mostrar eles dentro do gráfico. Nesse caso, como o valor bate com a escala de preço aqui, ó, eu posso mostrar ele dentro do gráfico, tá? Então ele puxou aqui, ó, fechamento do dia anterior, tá? E aqui, ó, se a gente for ver, né, ele já puxou do outro dia também e do outro dia também e assim por diante, tá? Cada dia, tipo, hoje ele mostra o fechamento de ontem, né? O candle que fechou aqui e anteontem mostra do dia anterior a ele e assim por diante, tá? Então puxou corretamente? Puxou, beleza, é isso que a gente queria, tá? Aí como é que eu vou calcular aqui os percentuais, tá? Existem várias formas de fazer cálculo de percentual, mas o mais fácil, na minha opinião, é multiplicar o valor, né, por 1 mais o que você quer de percentual, tá? Então, digamos que eu quero um percentual ali de 10 por 0,10, quero saber onde é que está o 0,10% aqui. Como é que eu vou fazer essa conta, tá? Vamos trabalhar primeiro na alta e depois a gente vê o da baixa. Então vou fazer o quê? O percentual de alta, ele vai ser sempre a minha referência multiplicado, aqui aí o sinalzinho de multiplicar é o asterisco na parte de desenvolvimento, multiplicado por 1 para eu repetir o valor, certo? Mais um percentual de alta, tá? Esse percentual de alta, pessoal, eu digitei aqui, ó, mas ele é um número, tá? Então é um número que a gente vai determinar aqui como percentual. Então como é que eu vou colocar esse número? Eu vou colocar ele num parâmetro aqui em cima para a gente conseguir mudar pela interface gráfica, tá? Então digamos que eu quero que o meu programa aqui ele marque, tá, um 0,10% aqui de alta, tá? Então se eu for olhar para esta conta aqui, ela seria como se eu tivesse isso aqui, ó, 1 mais 0,10. Então eu vou marcar aqui, se eu for ver, 1 mais 0,10 vai dar 1,10. Então não vai ser 0,10, vai ser 10 aqui, né? Tipo, vai ser tipo 1,10 multiplicado vai dar 10%. Então mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui, é legal a gente botar um número para ver, né? Dividir esse valor por 100, porque é percentual, né? E aí a gente não vai usar o número ali, vamos usar o nosso parâmetro no lugar do 0,10, tá? É a mesma coisa que eu digitar o número, é só porque a gente consegue alterá-lo depois pela interface gráfica, tá? Então, feito essa conta aqui do percentual, o que a gente vai fazer? Mesmo que a gente fez ali com a referência, só que vamos fazer um plot 2, tá? Importante colocar esse 2 aqui, ó, senão ele vai substituir o meu preço de referência. Então, plot 2, o percentual de alta, tá? Feito isso, vamos salvar aqui, vamos executar. Então tá aqui, ó, 0,10%, tá aqui essa linha de cima. Quanto que seria 0,5% de alta, então? Bom, 0,50, ali, ó, 0,5% de alta, tá lá em cima, ó, tá? Então, tá lá em cima esse 0,5% de alta. E como é que é o percentual de baixa? É o contrário, né? Então, vamos criar aqui, ó, o percentual baixa como um parâmetro. Vamos colocar ele também como 0,50, tá? E a conta que nós vamos fazer aqui, ó, ela é o contrário, né? Então aqui é o percentual de baixa, é a minha referência vezes 1 menos, tá? O percentual que eu vou colocar ali de baixo, tá? Muda o nosso sinalzinho aqui de mais, vira um sinalzinho de menos. De novo a plotagem aqui, ó, nós vamos fazer então plot 3, para a gente não substituir o que já existe ali, e vamos plotar o nosso sinal de baixa, tá? Parou, executou, tá aqui, ó. Então, 0,5% para cima do fechamento, 0,5% para baixo do fechamento e o próprio fechamento. Eu não quero ver o fechamento, então você pode pegar e ocultar essa plotagem aqui, ó, da referência, tá? E ficar vendo aqui somente o percentual, tá? E aí vem a pergunta, né, do nosso amigo ali, né? Ele queria fazer o que, ó? Se o horário for não sei qual, né?
o valor percentual, compra. Então, provavelmente, digamos assim, ó, se for 10 horas e já tiver dado 0,5%, eu poderia comprar. Se não, eu poderia vender. Eu poderia criar uma regra nesse sentido, tá? Mas digamos assim, como que eu faria aqui, ó, por exemplo, para operar em cima desse valor aqui, ó? Eu poderia simplesmente colocar uma ordem aqui, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui, ó. Esse horário era umas 10h40. Se eu pegar aqui minha variável, percentual de alta, tá? Eu posso pegar e colocar uma ordem aqui, ó, dentro da minha regra de horário, sell short limit percentual de alta. O que significa isso? É como se eu viesse aqui no começo do pregão e apregoasse uma venda em cima desse percentual, tá? E aí tá aqui, ó. Então ele mostra aqui as vendas, tá? Bom, o objetivo aqui não é trabalhar em cima das operações em si, e sim mostrar os cálculos aqui de percentual, tá? Então vou remover isso aqui. Depois em outro vídeo a gente entra em detalhes aqui sobre essa ideia de fazer a venda ali, tá? Aí vai ter gente que vai perguntar por que ele não vendeu antes, né? Aí a gente vai ter que investigar o que a gente criou aqui de horário, o que está restringindo. Mas vamos lá, o objetivo aqui é trabalhar com os percentuais. Então, para eu mostrar os percentuais, eu faço um plot aqui nos valores que eu calculei. E aí nós podemos fazer uma mudança aqui, ó, que eu já observei, né, que ficou aqui essa transição, né? Então essa transição aqui ela fica feia para a gente olhar, né, de um dia para o outro ficar mudando aqui a linha. Nós podemos ocultar isso aqui de várias formas, tá? Mas como a gente já tem aqui uma regrinha de horário, tá? Por que eu não utilizo ela de uma vez, né? Então posso criar aqui, ó, mesma condição que eu fiz aqui, ó, pro horário de encerramento, né, para ele encerrar depois, tá? Eu vou fazer uma regra nova aqui para minhas plotagens. Então, antes de eu plotar, eu vou dizer o seguinte: se o horário for antes do horário de encerramento, faz a plotagem, né? Então, se já passou das 17 horas, que é o horário que a gente definiu, não vai ter plotagem, portanto não vai ter aqui essa transição. Então vamos dar um executar de novo. Então tá aí, ó. Até as 17 horas ele vem as linhas fazendo a plotagem, né? 0,5% de alta, 0,5% de baixa. E antes disso e depois não, tá? Então até a nossa referência eu posso colocar ela aqui também para ficar legal, né? Deixa eu criar. Eu vou organizar isso aqui, tá? Vou colocar essa regra aqui do horário de encerramento, e aí eu vou colocar todas as plotagens juntas aqui, ó, e vou botar também todos os cálculos junto ali em cima, tá? Então calculei a referência, calculei o percentual de alta e de baixa. Aqui fiz a plotagem da referência, do percentual de alta e de baixa. Aí mais uma coisa legal que a gente consegue fazer é aqui no próprio código, dá um botão direito, tá? Vir aqui nas propriedades e fazer uma mudança nos plots, tá? Que são representados aqui por linha 1, 2 e 3, nessa mesma ordem que a gente fez. Então minha linha 1, como ela traz a minha referência, eu posso colocar ela tipo um branco, uma cor neutra. A minha linha 2, que eu sei que está lá para cima, eu posso colocar ela em vermelho. E a minha linha 3, que eu sei que ela é de baixa, eu posso colocar ela em verde. E fazendo isso, eu fico com um indicador mais bonito, tá? Tem uma marcação aqui neutra, uma marcação de venda e uma marcação de compra, tá? Então bacana a gente também fazer essa customização. Feito essa customização por aqui, ele libera o botão de salvar e eu salvo. Quando eu vier no gráfico de estudos, eu posso inserir o indicador e ele traz essa configuração, tá? E pode ver que esses percentuais aqui realmente são bem respeitados aqui pelo mercado. É bacana trabalhar em cima disso, tá, pessoal? Eu gosto bastante. Mas como eu falei, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, é só um exemplo, tá? Então, para a gente calcular percentual, a gente precisa de uma referência e a gente utiliza aqui de uma multiplicação aqui baseado em percentual, que a gente detalha pelos parâmetros, inclusive aqui, ó, botão direito, propriedades da estratégia, está aqui nossos parâmetros de percentual de alta e de baixa. Eu posso customizar eles por aqui, tá? Se eu quiser fazer alguma alteração também.
Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui como é que faz essas contas aqui de percentual. Espero que ajude aí o pessoal que está tentando fazer. E mais uma vez, se você quer desenvolver seu indicador, regra de coloração ou robô personalizado e não quer se envolver aqui na parte de programação, ou até você quer se envolver e quer que eu faça em conjunto com você, a gente também faz esse tipo de consultoria, né, e análise de códigos, entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!